Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é um assunto um tanto quanto delicado, mas muito importante, então vale a pena a gente conversar a respeito, que é sobre baixa autoestima, que eu já venho tratando desse tema há algum tempo, só que dessa vez relacionada a algo que é bem sério e complexo, que é a questão da depressão e que também é a questão do suicídio. Mais uma vez eu assisti a excelente palestra do André Trigueiro. Tem no YouTube, é só você digitar lá André Trigueiro e vai aparecer uma série de palestras dele, mas o tema que ele mais aborda atualmente é a questão da valorização da vida versus o suicídio, né? Inclusive ele escreveu um livro que se chama Viver é a Melhor Opção, Prevenção do Suicídio no Brasil. E ele aborda profundamente o assunto, com muita propriedade, né? Estudou bastante, pesquisou bastante, como ele mesmo diz, desde 1999, quando ele se deparou com essa questão e se chocou com os números, porque a gente realmente se choca, não vou falar números aqui, se você achar importante, assista a palestra. Entendendo que a questão do suicídio é uma questão de saúde pública e, em contrapartida, muito pouco se fala a respeito. O que eu queria trazer especificamente nesse vídeo é a relação que ele coloca, né? Isso é uma informação baseada em dados estatísticos, que 90% dos casos de suicídio são relacionados de alguma forma a transtornos psíquicos. E o maior deles, o mais prevalente, é sim o transtorno de humor, chamado depressão. E uma coisa que ele não menciona, mas que eu fiz o link, e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, é que boa parte dos casos de depressão, eles estão relacionados sim ao que eu chamo de síndrome da menos-valia, que é um aspecto psicológico, que é uma distorção da percepção, onde o indivíduo não percebe o valor que tem, ou não se dá o devido valor. Ah, mas isso é muito simples, isso a gente é um problema chato, mas em menor escala. A questão é, se a pessoa realmente tem essa dificuldade psicológica, e isso se cronifica, e isso vai atravessando a vida da pessoa, isso vai gerando uma série de alterações bioquímicas no cérebro, na fisiologia de um modo geral. Sabe por quê? Porque hoje já não existe nenhuma dúvida para a ciência. Aquilo que você pensa influencia todo o seu sistema. E uma vez que você pensou, vamos dizer assim, de forma incorreta sobre essa questão tão importante, que é o seu senso de valor, você pensou erradamente sobre isso durante tanto tempo que a sua bioquímica ela já está muito condicionada a isso. E aí sim, em vista dessa situação, é comum se estabelecer o que se chama estado depressivo ou depressão. Apesar de existirem outras várias causas, eu não estou aqui para falar do assunto, eu nem sou especialista nesse assunto, mas é importante que a gente comece a ampliar os nossos horizontes além do que a medicina convencional aborda. Porque a medicina convencional ainda vê muito como uma doença que tem suas bases físicas, fisiológicas e cujo tratamento principal é a intervenção medicamentosa. A gente sabe também do poder da indústria farmacêutica, né? E eu também não quero levar a conversa para esse tom, mas quando a medicina, que é essa instituição absolutamente poderosa e com o devido merecimento, porque o que seria de nós sem a medicina, trabalha fundamentalmente dentro dos preceitos orgânicos e fisiológicos, está se deixando de fora o aspecto primordial da condição humana, que é o aspecto psíquico, mental e emocional. E aí quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É a questão fisiológica que gera uma desordem emocional ou é uma desordem emocional que gera uma desordem fisiológica?
Essa é uma discussão interessante. No meu ponto de vista, em tudo que eu já li, estudei, inclusive cito uma psicanalista, que eu não vou lembrar o nome dela agora, infelizmente. Ela falou uma frase que é emblemática: remédios não curam pensamentos. O que cura pensamentos, já é uma fala minha agora, um complemento, são novas maneiras de pensar, na verdade, são ressignificações internas, e isso se consegue com as próprias experiências da vida, mas quem tem dificuldade realmente precisa buscar a psicoterapia, nas suas mais variadas abordagens, e aí sim você vai fazendo um resgate do seu próprio ser e vai conseguindo ampliar a sua visão em relação a si mesmo, curando, inclusive, muitas vezes a baixa autoestima, para que ela não chegue, ou se já tiver chegado, para que haja um retrocesso da tão temida depressão, considerado o mal do século, que em outros estudos já é sabido, é um dos grandes motivos do suicídio. Então olha como é que as coisas estão relacionadas. Como é que você cuida da sua autoestima? Essa seria a pergunta essencial aqui nesse vídeo. E quem dera existisse uma resposta objetiva, pontual, que resolvesse tudo. E como aqui não cabe uma preleção mais extensa a respeito do como, eu só vou falar o óbvio. Se a pessoa identifica que ela tem essa questão na vida dela, ela precisa acordar a sua mente, a sua percepção, a sua intenção para buscar ajuda nesse sentido. Eu conversei com uma pessoa, esse final de semana, eu a conheci, uma jovem, a gente teve a oportunidade de ter uma troca, eu dei uma carona para ela, saindo de um lugar que a gente estava em comum, e ela começou a falar, né, das questões que estavam acometendo na vida dela. Eu tenho essa facilidade, né, de rapidamente estabelecer um link com as pessoas. E aí, num determinado momento, eu perguntei. Ela estava contando muitas dificuldades que ela tinha experimentado recentemente. E eu falei, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para sua autoestima? E ela falou 3. Eu falei, então tá. Isso justifica muito todo esse movimento difícil, negativo que você está vivendo na sua vida, porque isso é a base, isso é o centro. Se você não tem um respaldo interno para lidar com as dificuldades da vida, as dificuldades da vida vão te esmagar, vão te soterrar. E aí no final da conversa eu disse assim para ela, olha, fique com uma coisa aqui da nossa conversa, encare esse processo da baixa autoestima como uma doença. Eu sei que é uma metáfora, uma comparação dura, difícil, mas se fosse uma doença de verdade, física, se fosse um câncer, você não ia fazer de tudo? Não ia no médico, não ia tomar remédio, não ia buscar ajuda em todos os sentidos, espiritual? Claro que ia. Por que não numa questão psicológica? Ah, mas eu estou já com a depressão, não sei nem se vem da baixa autoestima ou não. Faça de tudo. Reúna todos os recursos que você dispõe, peça ajuda às pessoas que estão por perto, não se isole. O isolamento é o pior problema para quem está com uma dificuldade emocional, psicológica, de qualquer ordem. Como eu estava falando prioritariamente da baixa autoestima, já existem muitos recursos, além das terapias, livros, vídeos na internet, pessoas com quem você pode se relacionar, cursos, seminários sobre meditação, sobre autoconhecimento, sobre tudo aquilo que possa evocar em você esse sentimento de pertencimento e também de conexão consigo mesmo. Bem, o vídeo já ficou um pouco maior do que eu gostaria, o recado é esse, vamos refletir a respeito desse assunto que é bastante sério, e quem tem essa dificuldade na vida, faça todo o movimento que tiver a seu alcance para buscar ajuda. Até a próxima, abração, namastê.